Fala, gurizada, tudo bem? Meu nome é Ricardo Saboia, sou professor de Biologia, do pré-vestibular de Canoas e da Zona Norte. E estou hoje aqui para fazer uma apresentação, uma primeira aula, uma introdução da Biologia com vocês. Peço já desculpas aqui pela essa situação, que todos nós compreendemos essa quarentena, esse auto-isolamento bastante importante, para a gente fazer o famoso achatamento da curva. E a desculpa que eu peço é justamente pela qualidade, Aqui eu não tem uma aparelhagem muito boa em casa, A gente está aqui meio que se adaptando, improvisando um pouquinho para trazer conteúdo para vocês. Então, a ideia é sempre ajudar e que vocês mantenham o foco. E mesmo, nesse isolamento, mesmo dentro dessa adaptação que todos nós estamos vivendo, que a gente possa manter um pouquinho do foco, que nós, professores, possamos trazer um pouquinho de conteúdo para vocês e vocês possam ir estudando para quando nós voltarmos a milhão, voltarmos com tudo, para conseguir o nosso objetivo aí de aprovação nos vestibulares, tá, gente? Então, na verdade, assim, é um conteúdo esse inicial que ele nos facilita um pouco mais essa situação de simplicidade, por ser um conteúdo um pouco mais, não tão complexo, e que a gente consegue mais dialogar, tá? Eu vou falar um pouquinho mais devagar no vídeo, vou me policiar para isso, justamente para vocês poderem ir anotando, pausando o vídeo, anotando os pontos principais, dentro dessa nossa conversa inicial sobre biomoléculas, tá? Gente, importante sempre a gente se ligar que as biomoléculas, elas são fundamentais para a existência da vida, tá? A gente está falando aqui em estruturas moleculares, uma parte muito microscópica mesmo, uma parte muito química dentro da biologia, que vai regular o funcionamento e vai regular também as formações estruturais de todos os seres vivos, inclusive da própria célula, que por si só é um ser vivo, tá? A grande questão é, a gente inicia dividindo as biomoléculas em dois grandes grupos, tá? Nós temos as biomoléculas inorgânicas e temos as biomoléculas orgânicas, certo? Como que a gente vai utilizar isso dentro da prova de biologia? Primeiro ponto, saber diferenciar uma biomolécula de orgânica e inorgânica. Como? Gente, óbvio que não entra uma complexidade muito química, isso tu vai estudar depois lá com os professores da química. Aqui dentro da biologia, uma dica bem básica, tá? Uma dica rápida de visualização, é nós olharmos dentro da estrutura molecular se existe combinação carbono mais hidrogênio. Então já pega o teu lápis aí, anota o primeiro ponto, tá? Se existir combinação carbono mais hidrogênio, nós vamos classificar como uma biomolécula orgânica. Se tiver apenas carbono ou apenas hidrogênio, mas não a associação dos dois, é uma biomolécula inorgânica. Então esse é o primeiro ponto. A gente vai partir do princípio que, por exemplo, eu tenho lá H2O, tenho hidrogênio, mas não tenho carbono. Então, mesmo que eu nem soubesse que molécula é essa, óbvio que a gente sabe que é a água, mas mesmo que eu nem soubesse, eu já poderia falar que é uma molécula inorgânica, porque eu não tenho a combinação dos dois elementos. Se eu pegar o CO2, o gás carbônico, eu tenho carbono, mas não tenho hidrogênio. Então, é uma biomolécula inorgânica. Se eu pegasse lá C6H12O6, poxa, eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Então, uma biomolécula orgânica, um carboidrato. Então, esse é o ponto de partida. A gente conseguir identificar dentro das questões quando é orgânico e quando é inorgânico, olhando a associação carbono e hidrogênio, tá bom? Dentro daquelas biomoléculas inorgânicas, que o vestibular cobra bastante, tá? Aquelas que vão apresentar ou carbono ou hidrogênio, mas não a associação dos dois, nós temos a água e os sais minerais, tá? A água fundamental, muito importante para a vida em geral, É a biomolécula em maior quantidade dentro de todos os seres vivos, tá? E aí entra uma outra parte de questão. Se a prova trabalhar contigo como qual a biomolécula em maior quantidade dentro dos seres vivos, a água. Sempre, independente da espécie, independente do ser vivo. Se ela trabalhar com biomoléculas orgânicas especificamente, aí tu vai ter que diferenciar. Quando eu sou um vegetal, a maior concentração é de carboidratos. Se eu sou um animal, a maior concentração é de proteínas. Então, nas orgânicas, nós diferenciamos. Mas entre biomoléculas gerais, sempre a água. Tá, gente? Esse é o ponto inicial
ponto de partida. Nesse videozinho, nós vamos falar sobre a água. Então, vou especificar a água, falar aí sobre as qualidades, as propriedades da água, para vocês irem estudando, tá bem? Então, vamos iniciar assim. Água. Ponto 1. Biomolécula inorgânica, presente em maior quantidade em todos os seres vivos do nosso planeta. A água é importante demais para o funcionamento das estruturas celulares e, então, da fisiologia corporal. Vamos começar falando assim, ó. Importante da água, pegar bem do básico a sua fórmula, né? H2O, ou seja, eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio, né? Formando uma estrutura, né, que tem uma distribuição que a gente brinca, né? Que a molécula paz e amor, né? Ela está sempre num Vzinho, né? Seja para cima ou seja para baixo, onde eu tenho o oxigênio e os dois hidrogênios, tá bem? Importante dentro dessa estrutura dela, né? Até para a prova de biologia, aquela questão da angulação de 104,5 graus, isso não tem muito problema, tá? Para a prova de biologia, interessante é tu te ligar aqui, quando eu tenho essa geometria da molécula, um oxigênio e os dois hidrogênios, eu vou ter nos hidrogênios positivo e no oxigênio negativo. Isso faz com que eu tenha uma característica muito especial dessa molécula, que é uma região dela estar positiva e uma outra região estar negativa. Isso faz com que eu forme polos distintos. Portanto, anota aí a primeira característica da molécula de água que tu vai levar para a prova é uma molécula polar. Justamente por isso, por formar polos diferentes. E justamente pelo fato de ela ser uma molécula polar, ela vai vir com uma outra característica de extremo interesse, que é ser o solvente universal. E cuidado, gente, por favor, solvente universal não significa que vai dissolver tudo no mundo, tá? É uma nomenclatura, às vezes, que até atrapalha um pouquinho. Ser o solvente universal significa que, na verdade, todo mundo tem água, por isso que é universal, mas não que dissolve tudo. A água é polar. Lembra aquela leizinha clássica da química, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, se a água ela é polar, evidentemente ela vai dissolver apenas estruturas polares também. Por isso que a água não dissolve gordura, né? Porque o lipídio é apolar, então não vai ser dissolvido pela água. Tá? NaCl é polar, então se dissolve em água. Então essa é a grande questão. Então vamos lá, a água ela é polar e ela é o solvente universal, tá? Outro ponto que a gente vai ter que levar, a água apresenta uma característica muito interessante que a gente chama de alta ou elevada tensão superficial. Gente, o que significa isso? As moléculas de água, elas formam entre elas pontes de hidrogênio, né? Ligações de hidrogênio. Isso faz com que elas tenham muitas ligações de hidrogênio. Isso faz com que elas tenham muita resistência, né? Uma molécula de água está sempre associada a 4 outras, e depois uma a 4, e eu vou tendo uma rede de moléculas de água ligadas fortemente entre elas. E essa resistência entre as ligações das moléculas de água faz com que seja difícil rompê-las. Isso é alta tensão superficial. Faz com que uma camada, uma lâmina de água seja muito resistente. Eu preciso imprimir um peso ali, uma força muito forte para romper essas ligações. É por isso que a gente observa, muitas vezes, insetos boiando numa superfície líquida. Por isso que se tu pegar uma folhinha, um papelzinho, uma folhinha seca de árvore e largar dentro de um balde, ela fica flutuando. Porque esses corpos são muito leves e não conseguem romper as ligações entre as moléculas de água. Isso é alta tensão superficial, tá? Eu, por exemplo, se eu vou querer atravessar um rio correndo, eu vou afundar em algum... Eu dou 2 ali passos, dependendo da minha velocidade, eu consigo dar 2 passos em cima por causa da alta tensão superficial, mas, claro, como a minha superfície de contato é grande e como o meu peso é maior, em algum momento eu vou romper essas ligações e vou afundar. Mas se eu pegar um insetinho que é muito leve, ele vai conseguir atravessar o rio tranquilo, sem romper essas ligações, tá? Então, isso é a alta tensão superficial, certo? Aquela... né, jogar na máxima que o pessoal fala, né, tipo, vai mergulhar numa piscina, né, se tu abrir a superfície de contato, né, dá o famoso barrigaço na água, machuca, né, dói, porque eu aumentei a superfície de contato e deu a explosão. Agora, se eu mergulhar meio de ponteirinha, né, eu diminuo a minha superfície de contato e consigo destruir, né, essas ligações de uma maneira mais fácil, tá? Então, essa é a outra questão. Agora, um detalhe importante de nós pensarmos sobre isso também é que eu vou ter uma alta tensão superficial nessa resistência entre as moléculas de água, como nós falamos. Ponto 1, por eu apresentar aqui uma
ligação resistente de hidrogênio entre as moléculas de água. E também duas palavrinhas importantes para a prova, tá? A gente apresenta na molécula de água, que nós vamos chamar de potencial de adesão e coesão. O que é isso, gente? Adesão significaria justamente que as moléculas estão grudadas umas nas outras. Lembra que eu falei? Uma molécula de água se liga a 4 outras. Quando elas estão ligadas, elas estão encostando por ligações, mas estão como se fossem encostando. Isso é o potencial de adesão. A coesão é estar unidas. Essas ligações, elas são curtas e fazem com que, além de elas estarem ligadas, elas estão ligadas e muito próximas. E aí tu imagina que eu estou encostando em alguém, né, de mão dada, e próximo, corpo com corpo. Isso dá muita resistência. Então, alta tensão superficial significaria ter muita resistência entre as moléculas de água. Se a prova te perguntar o porquê que eu tenho essa resistência, ponto 1, ligações de hidrogênio, ponto 2, potencial de adesão, e ponto 3, potencial de coesão. Elas estão ligadas, estão encostando e estão muito próximas umas às outras. Beleza? Vamos aí, vamos anotando, tá, gurizada? Vamos anotando aí. Próximo ponto que a gente vai falar agora, a gente chama de alto calor específico da molécula de água, né? Ou seja, a água, para mudar a sua temperatura, ela precisa ganhar ou perder uma quantidade muito grande de energia, né? De calor. E isso é importante. Para eu alterar 1 grau na temperatura, Celsius na temperatura da água, para aumentar esse 1 grau, ela precisa ganhar muita energia. E para perder 1 grau Celsius, ela precisa eliminar muita energia. Isso é importante, porque o nosso corpo é formado por mais de 70% de água. E nós vivemos num ambiente em que eu estou tendo variações de temperatura constantes. Se eu tenho uma quantidade de água grande no meu corpo e a água tem elevado calor específico, eu consigo tolerar, eu consigo resistir sem ferver, sem congelar, sem desnaturar minhas proteínas a essas variações de temperatura. Né? O metal, por exemplo, tem baixo calor específico. Né? Pouca energia, ele já muda a sua temperatura, já muda 1 grau Celsius. Isso faz com que, em menos tempo, numa temperatura maior, ele já esteja fervendo. Tá? Faz um teste, pega uma panela, enche de água e bota no fogo. Espera 2, 3 minutinhos, encosta na água e encosta na panela. Evidentemente, todos nós sabemos, né? Não vai fazer, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que a panela, ela vai estar fervendo, vai estar muito quente, muito mais rápido do que a água. Justamente por isso, tá? Devido à água apresentar elevado calor específico, tá? Ela precisa ganhar ou perder muita quantidade de energia para modificar a sua temperatura. E aí, isso é importante, porque vai dar sobrevivência para os indivíduos em variações térmicas também. Certo, gurizada? Vamos mais uma aí? Vamos mais uma, olha só. Outro ponto importante. A água é fundamental para a existência de metabolismo. Tá? A água conduz a eletricidade. A gente sabe que no nosso líquido citoplasmático, nós apresentamos lá nesse gel coloidal proteínas, sais minerais e temos muita água. Então a gente consegue conduzir eletricidade, conduzir ativadores metabólicos dentro da nossa célula. Tá? Importante, 2 tópicos aqui, né, que eu vou só citar para vocês, é muito mais lá dentro da química, mas é importante a gente se ligar na biologia. Eu tenho uma coisa chamada de metabolismo que eu acabei de falar para vocês. O metabolismo ele pode ser dividido em anabolismo e catabolismo. Tá? O anabolismo significaria construir, né, aumentar as coisas. E o catabolismo, destruir, quebrar as coisas. Tanto para eu fazer anabolismo quanto catabolismo, eu preciso de água. Tá? Vamos hipotetizar aqui uma situação em que eu precise construir uma molécula mais complexa. Né? Eu tenho lá, por exemplo, vamos pegar aqui carboidratos, eu tenho monossacarídeo, tá? Que é uma parte, né? E um açúcar. E eu tenho que construir um disacarídeo, né? 2 açúcares. Eu tenho que unir eles. Né? Então, eu vou partir de uma estrutura mais simples, que é um mono, que é um, e chegar a uma mais complexa, que é um di, que é 2. Para eu juntar essas estruturas, eu tenho que fazer a retirada de água. Tá? Então, leva a dica. Para fazer síntese para construção, para o anabolismo, nós desidratamos, nós perdemos água. Esse processo chamamos de síntese por desidratação. Eu retirei a água e juntei as estruturas. Fiz um anabolismo. Agora, eu comi lá um disacarídeo, preciso
quebrar ele em 2 monossacarídeos de novo para poder fazer a absorção no meu organismo. O que eu tenho que fazer? Para quebrar, eu vou botar a água. Então, para juntar, eu tirei água, eu desidratei, e para quebrar, eu acrescento a água. Para o catabolismo, que é a quebra, nós vamos falar que a gente faz um processo chamado de hidrólise, tá? Que é a quebra na presença de água. Fechou, gente? Então, nós temos aí já um ponto também importante para o metabolismo. Se eu não tivesse a água, eu não ia conseguir nem construir, nem destruir. Tudo ia ficar fixo. Então, já vai mais um pontinho para o metabolismo. Coisa muito legal. E já que a gente está falando em metabolismo, vale a pena já um tópico bacana sobre a água, que é nós podermos pensar nas diferenciações, né, de quantidade de água. Né? E isso é um ponto legal de prova, já foi cobrado em vestibulares no Enem, que é mais ou menos assim. Dentro da mesma espécie, a quantidade de água no corpo pode variar. De acordo com o quê? De acordo com o desenvolvimento ontogenético, que a gente chama. Ou seja, de acordo com a idade. Anota esse ponto, ó. Quanto mais jovem o indivíduo, maior a quantidade de água. Portanto, quanto mais idoso, quanto mais velho, menor a quantidade de água. E aí o ponto é, se a água está diretamente associada ao metabolismo, a gente sabe que um jovem, por ter mais água no corpo, evidentemente ele tem um metabolismo mais acelerado. Uma criancinha ali, né, um nenê, não para quieto, né, ele fica constantemente agitado. Claro, ele tem muita água no corpo. Então ele tem muito metabolismo, muita velocidade metabólica. Né? Uma pessoa mais idosa está ali mais paradona, né? Sempre mais, né, inerte e tal. Por quê? Claro, ele está desidratando, ele tem menos água, então ele vai apresentar menor metabolismo. Isso pode estar associado aí com diversas doenças degenerativas, né? Queda da velocidade de raciocínio, de memória, porque a água ativa a dor metabólico. Quanto menos água, menor o metabolismo, menor as velocidades de funcionamento do meu corpo. Tá? Então, um ponto inicial. A água também vai ser um excelente lubrificante articular, tá? Ela está aí formando os nossos líquidos articulares. Tá? Isso é importante, também tu vê muito, né? Uma criancinha tem uma elasticidade absurda, né? Tá ali deitada no chão se contorcendo, muito tranquilo. Uma pessoa vai ficando idosa, ela vai perdendo essa capacidade de mobilidade, né? Porque ela vai literalmente, entre aspas, né, ficando mais crocante. Ela vai perdendo água e vai perdendo também a lubrificação interna no seu corpo, tá, gente? Tem uma questãozinha que é meio complexa, tá? Que é pensar na diferença da quantidade de água em espécies, tá? Isso é difícil porque nós teríamos que decorar todas as espécies e saber a quantidade de água delas, tá? Então, humanamente impossível para uma prova de vestibular. Mas se quiser uma dica, tá? Que vale aí como, né? Vai que em algum lugar eu vi uma questão dessa, daqui a pouco me facilita. É a gente pensar assim, ó. Em animais e em vegetais, vai ser o contrário do ambiente. Por exemplo, um animal que vive num ambiente com pouca disponibilidade de água, ele também tem menos quantidade de água no corpo. Um animal que vive num ambiente que tem muita disponibilidade de água, ele tem mais quantidade de água no corpo. Né? Um peixe, por exemplo, tem muita água formando o seu corpo, ele vive num ambiente aquático. Tá? Então essa é a regra. Nos animais, a quantidade de água do corpo segue os padrões do ambiente em que ele vive. Nos vegetais, e aí eu pego ratão, é o contrário. Tá? Nos vegetais, a quantidade de água no corpo vai ser o contrário da disponibilidade de água no ambiente. Exemplo, um vegetal que vive num ambiente seco, ele tem muita água no seu corpo. Um vegetal que vive num ambiente muito úmido, tem menos água no seu corpo. Tá? A gente pegar um cactus, por exemplo, ele vive num ambiente de deserto, baixíssima disponibilidade de água, mas ele tem muita água interna. Claro, o vegetal não consegue se deslocar. Então ele precisa armazenar muita água, porque ele não sabe quando vai ter essa disponibilidade de novo se ele vive num ambiente de deserto. Tá? Então ele não gasta metabolismo indo atrás da água, mas ele gasta metabolismo armazenando essa água. Tá, gurizada? Então isso é o que é importante a gente levar sempre de água para nossa provinha, tá? Fazer uma revisão rápida aqui, básica. Água, uma biomolécula inorgânica, ela apresenta hidrogênio, mas não tem o carbono, tá? É a principal biomolécula em termos de quantidade em todos os seres vivos. Ela é polar, ela é o solvente universal, mas dissolve apenas estruturas polares também. Apresenta alta tensão superficial pelas suas ligações de hidrogênio, por apresentar adesão, por apresentar coesão.
ela tem alto calor específico, ela tolera muito bem variações de temperatura, é fundamental para o metabolismo, seja de construção, fazendo ali uma síntese por desidratação, ou numa destruição através da hidrólise. Ela é muito importante também para lubrificações corporais. Ela muda a sua quantidade de acordo com a idade do indivíduo. Quanto mais jovem, mais água, mais idoso, menos água. E ela também tem uma variação de acordo com a espécie. Em animais, de acordo com o ambiente. Em vegetais, o contrário do ambiente. Tá, galera? Esse videozinho, na verdade, ele não vai ser tão longo, né? Não vou também ficar botando muita informação nesse primeiro momento, porque senão fica pesado, fica, né? Assistir uma aula em casa, evidentemente, ela é diferente de assistir na sala de aula, com muito mais interação, né? E até para nós professores também, que na verdade somos professores de sala de aula, estamos aí nos aventurando nessa vida de vídeo para, né, levar uma assessoria pedagógica para vocês. Então, vamos nos adaptando, vamos melhorando a cada vídeo, né? Agradeço a compreensão de todos. A ideia é estar ajudando, tá, galera? Então, esse videozinho inicial é falando sobre água. Logo na sequência já vai um videozinho falando sobre sais minerais também. Foco, cuidem-se e até breve. Beijo no coração. Bons estudos aí, gente. Falou!